Existe uma parte de você que você provavelmente nunca aprendeu a usar a seu favor. Não é fraqueza, não é defeito de caráter, não é algo que precisa ser eliminado ou escondido pelo resto da vida. É o que Carl Jung chamou de sombra. E ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, ela não é só o lado ruim da personalidade. A sombra guarda também talentos reprimidos, ambição negada, agressividade saudável nunca expressada e desejos legítimos que foram empurrados para fora da consciência porque, em algum momento, pareceram inadequados demais para serem aceitos abertamente. Jung acreditava que a sombra se forma justamente pelo processo de socialização. Toda criança nasce com um leque enorme de potenciais, mas ao longo da infância, aprende quais partes de si mesma são aceitas pela família e pelo ambiente, e quais precisam ser reprimidas para garantir aprovação e pertencimento. Ambição forte pode ter sido rotulada de arrogância. Assertividade pode ter virado sinônimo de grosseria. Desejo de destaque pode ter sido tratado como vaidade excessiva. Cada uma dessas partes rejeitadas não desaparece, apenas migra para um espaço inconsciente, de onde continua influenciando o comportamento, só que sem controle consciente algum sobre isso, agindo nos bastidores da mente por décadas, muitas vezes sem nunca ser reconhecida como tal. O problema de uma sombra não integrada não é só a repressão em si, mas o fato de que essa energia reprimida não desaparece, apenas se manifesta de formas distorcidas, muitas vezes de um jeito que a própria pessoa não reconhece como conectado à origem real. Uma pessoa que reprimiu a própria ambição pode se tornar cronicamente insatisfeita com a mediocridade que se impõe, sem entender por que nunca consegue se contentar com aquilo que conquista. Uma pessoa que reprimiu a própria agressividade saudável pode explodir em momentos desproporcionais ou desenvolver uma passividade que sabota qualquer chance real de negociar por si mesma, mesmo quando a situação exige claramente firmeza. Segundo Jung, o caminho para o sucesso genuíno, tanto profissional quanto pessoal, não passa por eliminar essas partes reprimidas, mas por reconhecê-las, integrá-las conscientemente e aprender a usar essa energia de forma direcionada, em vez de deixá-la vazar de maneiras destrutivas ou permanecer completamente bloqueada, gerando estagnação disfarçada de humildade ou conformismo. Antes de continuar, isso que eu acabei de te mostrar é só uma parte do que ensino no mapa do desenvolvimento. Lá dentro você encontra um passo a passo completo, com exercício prático para aplicar no mesmo dia, sem enrolação, sem teoria solta. O link está na descrição, é só clicar. Voltando. Um dos exercícios mais práticos para começar a identificar sua própria sombra é observar o que te incomoda profundamente nos outros. Jung defendia que aquilo que mais irrita ou julga em alguém costuma refletir uma parte reprimida de si mesmo, projetada para fora, porque é mais fácil condenar no outro do que reconhecer dentro de si. Se você se irrita profundamente com pessoas que se promovem, que cobram o próprio valor sem culpa, ou que ocupam espaço sem pedir desculpas, existe uma boa chance de que essa seja exatamente a energia que você reprimiu em si mesmo. Esse exercício de projeção reversa é desconfortável, mas extremamente revelador. Não significa que você quer ser exatamente como a pessoa que te incomoda, mas que existe algo naquele comportamento, uma permissão que ela se dá e que você nunca se deu, que toca diretamente numa ferida antiga sobre o que você mesmo aprendeu a não expressar desde muito cedo. Reconhecer essa dinâmica, em vez de simplesmente julgar o outro e seguir em frente, abre a porta para uma pergunta muito mais útil e desconfortável. O que eu preciso me permitir fazer, que essa pessoa já faz sem pedir licença? Um exemplo prático de como isso afeta o sucesso concreto. Muita gente talentosa nunca negocia o próprio salário com firmeza, nunca cobra reconhecimento por um trabalho bem feito, nunca se candidata a oportunidades maiores, porque reprimiu, desde cedo,
qualquer expressão de autoafirmação, tratando isso como sinônimo de arrogância ou ganância. Essa pessoa pode ser extremamente competente tecnicamente e ainda assim ficar anos estagnada, não por falta de capacidade, mas porque a parte da personalidade responsável por reivindicar espaço está inteiramente presa na sombra, nunca autorizada a agir, mesmo diante de oportunidades claras que exigiam apenas um pouco de firmeza para serem aproveitadas. Integrar essa sombra não significa virar uma pessoa arrogante ou agressiva sem limites, um receio comum de quem começa a explorar esses conceitos pela primeira vez. Jung era claro ao afirmar que o objetivo não é deixar a sombra dominar, mas trazê-la para a consciência e negociar com ela, permitindo que sua energia seja usada de forma equilibrada e direcionada. A diferença entre uma ambição saudável e uma arrogância destrutiva não está na intensidade do desejo de crescer, mas na consciência com que essa energia é expressada, com respeito ao próprio valor e ao dos outros ao mesmo tempo. Outro exemplo comum aparece em pessoas que reprimiram a própria capacidade de dizer não. Cresceram aprendendo que recusar um pedido gerava conflito ou decepção, e passaram a vida inteira dizendo sim para tudo, mesmo quando isso significava sobrecarga extrema, projetos que não tinham nenhum interesse real, ou relações profissionais desequilibradas, onde sempre davam mais do que recebiam em troca. A sombra dessa pessoa guarda uma capacidade de recusa firme e saudável que nunca foi autorizada a se expressar, e o sucesso, nesse caso, muitas vezes depende diretamente de recuperar essa capacidade reprimida, mesmo que isso signifique desapontar algumas pessoas no processo. O processo de integração da sombra começa com observação honesta, sem julgamento imediato de si mesmo. Perceber os padrões repetitivos de autossabotagem, identificar o que incomoda profundamente nos outros, questionar as regras internas herdadas na infância que nunca foram reavaliadas na vida adulta, mesmo depois de anos de experiência que já mostraram que aquelas regras antigas simplesmente não fazem mais sentido. Depois vem a etapa mais desconfortável: permitir, gradualmente e em situações de baixo risco, pequenas expressões daquela energia reprimida, observando o que realmente acontece, em vez de confiar cegamente no medo antigo que sempre previu catástrofe. Com o tempo, essas pequenas permissões se acumulam, e a pessoa começa a notar que o mundo não desaba quando ela expressa uma opinião firme, quando cobra o próprio valor, quando ocupa espaço que antes evitava por medo de julgamento alheio. Essa reconstrução gradual da relação com a própria sombra é, segundo a visão junguiana, um dos caminhos mais diretos e menos explorados para qualquer tipo de sucesso genuíno, porque libera uma quantidade enorme de energia que antes estava sendo gasta exclusivamente para manter aquelas partes escondidas e sob controle, energia que agora pode ser redirecionada para a construção real, em vez de repressão constante. O sucesso nessa perspectiva nunca foi sobre adquirir capacidades que você não tem, nem sobre imitar traços de personalidade de outras pessoas que parecem ter mais confiança ou mais facilidade natural. É sobre parar de reprimir capacidades que sempre estiveram lá, esperando permissão consciente para finalmente serem usadas sem culpa, sem desculpa e sem o medo antigo de que expressá-las traria de volta a mesma rejeição que ensinou décadas atrás a escondê-las tão bem. Se você chegou até aqui, comenta. Integração. Se esse conteúdo fez sentido para você, o mapa do desenvolvimento tem tudo isso organizado num passo a passo completo, com exercício prático para cada parte, sem enrolação. O link tá na descrição. E esse foi o vídeo. Se gostou, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber os próximos conteúdos. E até a próxima!